Amanhã, por quê? Amanhã é química? Oxi! Pode se retirar, Marina. Pode. Marina, atrasada, mas nem pode precisar participar. Só dizer que química é ruim. Eu comecei a gravar, pessoal, da gravação. Desculpe aí essa chamada que eu estou dando na nossa querida aluna. Por quê? Porque eu estava aqui dizendo, né, que uma boa noite a todos, né, que física, apesar de ser a pior matéria para muita gente, né, e muita gente não gosta do segundo dia da parte de naturezas, ela tem muita aplicabilidade do cotidiano. Então, não é difícil química, física, e vocês vão perceber isso. E eu tentei trazer na revisão justamente essa parte de que da física mais complicada, que tem coisas do cotidiano, para vocês verem que tem coisa assim, certo? Tem coisa assim, calma no Senhor que dá certo. Aí, Marina disse que o pior é amanhã. Como é que eu lido com um negócio desse? Química, melhor matéria de naturezas. Melhor matéria, ela dizendo, química e biologia, né? Biologia, quando a gente mexe mais com a parte lá de corpo humano, fisiologia, né? A parte das doenças. Aí ela vem dizer para mim que é química. Aí eu tive que dar a chamada dela, né? Que, oi, química é minha... Então, peraí, vocês acham que química e física são ruins? Pessoal, dá para você revisar química rapidinho, mais rápido do que até física, tá? Isso, né? A gente aqui, olha, estava só esperando Vitória chegar, né, Vitória? Onde é que você estava? Pode aparecer aí na câmera. Pessoal, química é a maior dificuldade. Pois amanhã vocês vão ver que vai ser dificuldade nenhuma de vocês, tá? Inclusive, hoje não vai ser. Eu quero que vocês participem da revisão, tá? Para eu entender se depois da revisão, pelo menos, vocês não vão melhorzinhos, certo? Porque eu não posso prometer que vocês vão sair fera craque. Mas, com certeza, bem mais tranquilos, porque vocês sabem o que esperam vocês lá, tá bom? Vamos fazer da mesma forma que nem ah, tá certo, Vitória. Muito bem. Gosto assim, otimizando o tempo, né? Nessa vida moderna, corrida. Tá tudo bem, fique à vontade. Vamos começar por física, e o que eu queria começar com vocês é o quê? Hoje também vai ser no esquema do ciclo, certo? Primeiro ciclo a gente dá o intervalinho, depois o outro e o final, beleza? Vamos começar, tá bom? E qualquer dúvida, vão colocando no chat, como sempre, que eu vou ver. Olha aqui as gatas para dizer para vocês que a gente vai agora falar de física, né? E o que é que mais cai de física, pessoal? Mecânica e eletricidade estão aí disparados, tá? Como spoiler de sexta. Não, não tem spoiler. Deixa outra patroa chegar, você pergunta a ela, porque por mim não falam não, que eu sou assim, dessas. Surpresa, surpresa. Isso é que nem é meu pai. Meu pai faz surpresa para mim, e ele conta a surpresa. Eu digo, olha, não conte a ninguém, certo? Primeira surpresa que meu pai ia fazer na minha vida era me dar um perfume. Ele me levou para comprar um perfume e na festinha ele me deu, mas ele age como se fosse surpresa. Aí tá certo, pai, agindo como se fosse surpresa. E aí tem essa foto ainda, até hoje, icônica. Eu lembro do perfume era da Tati, um vermelho. Nunca vou esquecer. Mas eu seguro a surpresa, viu? Não conto não. Deixa a outra patroa chegar para ver. Pessoal, vocês estão vendo aí que mais cai mecânica, eletricidade e ondulatória, né? Depois termologia. E eu arrisco a dizer que eletricidade e ondulatória ainda vencem, né? Então, a gente vai fazer o que? A ordem inversa na revisão. Vamos começar pela física 3, depois física 2 e, por último, a física 1, que é a física do primeiro ano, que muita gente tem dificuldade, MRU, MRUV, essas coisinhas aí, mas geralmente não é o foco do Enem. Agora, eletricidade, aplicações de eletricidade, energia e tudo mais. E quando a gente vai para a parte ondulatória mesmo, Ave Maria, e termologia, que tem a parte de. A parte de tomara que não caia a óptica. Geralmente a óptica que cai é a óptica mais simples, certo, Ana? É a ótica mais simples, não é aquela ótica conteudista de qual é o tipo de imagem que é formada, então espelho. Pelo amor do Senhor, né? A única mais conteudista que caiu foi do tipo de lente. Mas
Isso daí não é uma questão que com certeza a maioria das pessoas acerta, né? Então vocês têm que também se ligar nisso, né? No TRI, brigar pelas que vocês sabem que vocês têm potencial de fazer e que muita gente com certeza vai acertar, tá? Agora vamos começar de fato. Processos de eletrização, né, pessoal? O que é eletricidade? Cargas em movimento, beleza? Então, vocês têm que se lembrar, porque caiu no último Enem a questão do Garfield, né? E aí a questão cobrava exatamente o quê? Que você entendesse que o conceito de ele se esfregar no carinho e vir era porque os elétrons estavam se movimentando, independente se ali era uma eletrização por atrito e tal, que ele estava se atritando. O princípio que o Enem cobrou não foi nem os tipos, foi o quê? Foi você saber se eletricidade são as cargas em movimento. Beleza? Então, os elétrons se movimentando, ali a gente tem uma eletricidade acontecendo, tá? As cargas estão fluindo. E nós temos 3 tipos: atrito, contato e indução. O atrito, olha, esfrega, 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 as cargas ficam com sinais opostos. Contato, encostou, as cargas ficam de mesmo sinal. E para a gente realizar a continha, é só pegar a média dessas cargas, tá? Na indução, tem que ter um indutor, obviamente, né? Você coloca ali o indutor, e esse indutor vai fazer o quê? Quando ele se aproxima do objeto, ele vai polarizar. Então, se o objeto, o indutor é positivo, essa esfera aqui, ela tem cargas positivas e negativas. O que vai acontecer? Você vai atrair esferas, né, ou elétrons, né? Porque se o indutor está positivo, ele vai atrair elétrons, e fica organizados em óleo. O indutor, ele faz uma organização nas cargas dos elementos, tá? Tanto do induzido e o próprio indutor. Uma coisa aí que a gente tem que lembrar é do quem? Do fio terra. O que é que o fio terra faz? Escoamento de elétrons, certo? Isso é muito utilizado, principalmente em locais que, por exemplo, a gente tem uma usina que está produzindo energia. Então, essa usina faz o quê? Ela produz aquela energia ali e aquele campo, ele fica repleto de elétrons passando pelos fios e tudo mais. É bom ter um fio terra para poder escoar esses elétrons, tá? É muito importante, às vezes tem caminhões que... o caminhão, o que está acontecendo, pessoal, no caminhão, quando ele está atravessando? Ele está entrando em contato com vários tipos de cargas, mas geralmente ele fica eletrizado da forma negativa, porque, pessoal, lembre sempre, por favor, nunca prótons se movimentam, nunca cargas positivas se movimentam, sempre são os elétrons. Então, os prótons, eles ficam ali na deles, são só os elétrons que se movimentam. E se você perceber, se você estiver andando no caminhão ou até num carro, se você descer depois de períodos de viagem e tocar o dedo nessa lataria ali, que é metálico, né? Você vai tomar um choquezinho. Por quê? O acúmulo de elétrons ali ficou, certo? Em caminhões, né? Transportam várias cargas e tal, vários e vários períodos de tempo que eles andam, o que acontece? Eles têm até um fiozinho para escoar esses elétrons, tá? Então, lembre sempre disso, que já foi gabarito do Enem. Aterramento, escoamento de elétrons, e isso cai muito. Tá? Patroa dizendo que saiu do compromisso agora. Daqui a pouco ela vem. Então, entender os processos de eletrização, muito simples, né? O principal aí é vocês entenderem isso aí, são cargas em movimento. Foi o último conceito que o Enem cobrou. Ó, o que a Bonita botou, tá vendo como ela faz tudo? Como essa patroa faz tudo? Ela botou a questão do Enem, a questão do Enem que caiu, pessoal. Qual é a resposta? Qual motivo ocorre a eletrização? Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Não é repulsão das partículas elétricas. Ó, a eletrização acontece porque os movimentos, os elétrons se movimentam. Mas qual tipo de eletrização? Aí a gente poderia achar a letra E, certo? Porque vai ter uma repulsão ali das carguinhas, né? Porque o atrito, lembra? Ele se esfrega ali, o que acontece? Há uma repulsão, certo? Ou você poderia entender por contato, que depende se ele está aí se esfregando, que ele está aí, ele meio que se esfrega e fica com sinais contrários, tá? Então,
Perceba, pessoal, que o Enem cobrou o quê? Cobrou para você saber exatamente o que é eletrização. Mas ele poderia cobrar os tipos, também uma outra oportunidade. E percebam que ele fala diminuição do número de prótons. Oi? Prótons muda, é? Então, olha aí o distrator, para quem não sabe conceito. Quem vai para a prova sem saber conceito, não é o caso de vocês. Nunca prótons se movimentam. Prótons, eles ficam agarrados lá no núcleo do átomo. Lembrem sempre disso. Tá? E as outras questões, as outros itens absurdos, né? Criar novas partículas, trocar átomos. Não, nada a ver. Né? Então, o último Enem foi isso. E o gabarito, letra D, né? Pessoal, o que é corrente elétrica? Lembre sempre, pessoal, olha como vocês podem entender. Uma tubulação de água. Dentro do tubo, não está correndo água? Tem um fluxo de água ali? Esse fluxo de água, pessoal, é o quê? É a corrente elétrica, certo? Então, a corrente, ela tem um fluxo, como a Ana colocou muito bem, um fluxo ordenado. Só que quem é que se movimenta são os elétrons, certo? Então, a corrente é esse fluxo de carguinhas sobre determinado tempo. Por isso que essa fórmula, eu gosto mais da fórmula multiplicando, que fica kit, Q igual a I vezes T, tá? Corrente, ela vai ser igual à quantidade de carga pelo tempo, tá? E percebam que ela sempre vai do ponto positivo para o negativo, beleza? Ai, Luana, e quando a gente vê que vai do negativo para positivo? Aí é o sentido. Aí é o sentido. Pessoal, ele está dizendo aí que os elétrons vão do positivo para o negativo, né? Perceba que esse é o sentido convencional. Porque o sentido real é do negativo para o positivo, porque os elétrons são negativos, então ele sai do negativo para o positivo. Mas convenciona-se que ele sai do positivo para o negativo. Beleza? Mas real, sai de onde? Do negativo, né? Lembra lá em pilhas, quando a gente fala em química, sai do polo negativo, né? Do ânodo para o polo positivo, o cátodo. Então, primeiro conceito para a gente entender a eletricidade, os elétrons, que quando eles estão ordenados, passando num fluxo, eles formam uma corrente, tá? E aí, essa corrente, pessoal, ela pode fazer muitas coisas boas, certo? Uma das coisas boas que a gente tem que lembrar é da perfeito, energia que ela vai prover a gente, tá? Mas, falando de uma aplicação do cotidiano, placa voltaica, certo? O que é a placa voltaica? Os fótons que vão vir do Sol, porque o Sol é uma onda eletromagnética. Lembre disso. Olha, onda eletromagnética, onda, energia luminosa transformando em energia elétrica. O Enem cobra várias vezes transformações de energia. Então, ó, onda eletromagnética, que é o Sol, a luz, vai se transformar em energia. Como ela vai se transformar em energia? Os fótons, né, vão liberar uma energia que os elétrons vão ter que emitir. É o efeito fotoelétrico, né? Absorção de fótons e emissão de elétrons. Então, absorve a energia que está vindo ali para emitir, tá? Emitir o quê? Elétrons que vão fazer o quê? Todo o nosso fluxozinho de cadeia e se transformar na energia elétrica que a gente quer. Beleza? Vocês não precisam entender a fundo a placa voltaica. O que vocês precisam entender é que energia solar, ela é uma transformação de energia luminosa em energia elétrica, e aí a presença dos fótons e a emissão dos elétrons para que a gente consiga promover esse fluxo de transformação de energia e a gente tem energia elétrica através da energia do Sol. E quem é que vai fazer a função? Como é que essa luz aqui, do nada, se transforma em energia que eu posso ligar na minha casa? É porque dentro dessa plaquinha, pessoal, vai haver metais, vai haver outros elementos químicos, não é assim do nada. Porque nesses metais tem o quê? Elétrons. Lembre sempre que os melhores doadores de elétrons são os metais, né? Eletropositividade, eles perdem elétrons. Então, perdendo elétrons, os elétrons vão poder se movimentar e formar corrente. Corrente vai dar o quê? A energia elétrica que a gente quer para ligar lá na nossa casa. Beleza? E o Enem cobra tanto o funcionamento da placa quanto em questões de cálculo, que é o que? A placa ela tem um método.
Ana, o que eu estou falando da transformação, Marina é um bom condutor. Quando eu estou falando da transformação de energia, é o que acontece. O que está acontecendo aí para gerar energia elétrica? Eu transformo energia luminosa em energia elétrica, certo? Beleza. Aí, o que é que acontece? Para a gente ter energia elétrica, a gente precisa ter corrente. Precisamos ter elétrons ali nesse meio. Para ter elétrons, a gente precisa ter, obviamente, uma emissão desses elétrons, que vai vir dos materiais condutores que vão estar dentro da placa voltaica. Mas eles só vão emitidos porque é uma excitação pelos fótons luminosos, tá? Então, é isso, beleza? A transformação são processos que acontecem. Agora, como é que a gente forma essa energia elétrica? É através da emissão desses elétrons, beleza? Que é esse efeito fotoelétrico. Lembre sempre, fótons, luz. Tudo que vem foto é luz. E elétrico, de eletricidade, obviamente, tá? Então, a energia solar é maravilhosa. E o Enem pode cobrar até em questão de cálculo, que é o que a energia, a placa tem tantos metros quadrados e produz tantos quilowatts. Quantos quilowatts vai não sei o que, ele pode vir por essa vertente ou pela vertente teórica, tá? Mas que ele gosta de cobrar, coisa do cotidiano, tá? Pessoal, tudo junto e misturado aí é o quê? Vocês têm que entender a eletrodinâmica como tudo é um. Porque tudo na natureza é um. Beleza, pessoal? Tudo é um. Perceba que aonde começa o nosso processo? Vamos fazer essa revisão rapidinha? Quando o Sol vem, olha, o Sol é uma bomba de prótons, ela é uma bomba de hidrogênio, na verdade, né? Então, essa bomba de hidrogênio está emitindo o quê? Através da fusão nuclear. Vamos ver amanhã. Essas ondas eletromagnéticas que percorrem altas distâncias até chegar no nosso planeta. E aonde é a primeira entrada dessa energia? Das plantinhas, fotossíntese, que a gente viu ontem. Pega energia luminosa das ondas eletromagnéticas e transforma em energia química. Beleza? Tem fases, fase clara, fase escura, lembra? Fase clara, a gente quebra a água, a gente tem a quebra da água, a gente tem o hidrogênio e o oxigênio. Na fase escura, o ciclo de Calvin, a gente vai ter o quê? Formação da nossa molécula orgânica, do nosso carboidrato, porque a gente vai ter a fixação do carbono. E é através disso que a gente forma ligações químicas. Aí temos energia química. Quando a gente come essa energia química, vai se transformar em energia metabólica para o nosso organismo. Mas vai haver uma dissipação na forma de calor, toda energia ela é dissipada porque o meu metabolismo, ele libera energia. Então, vocês estão vendo de onde é que vem o princípio de tudo? E tudo é um, tudo é um. Então, quanto mais vocês interrelacionarem as coisas para a natureza, fica mais fácil. Por exemplo, diferença de potencial, potência elétrica e o fenômeno que a gente vai ver aqui do raio, do para-raio, é uma coisa só. Vocês viram lá o cano. Dentro do cano tem água. Quem é a água? A corrente. A diferença de potencial é o quê? É a turbina que eu coloco para fluir água dentro desse cano. Então, eu tenho que ter uma diferença de potencial, porque sem potencial, eu não vou empurrar a água nesse cano. A água vai ficar parada. E a corrente precisa de movimento. É a movimentação dos elétrons. Então, eu pego, ligo a turbina ali, eu tenho uma DDP, que vai fazer com que essa água flua. Beleza? E essa diferença de potencial, ela pode ter uma potência maior ou uma potência menor. E a resistência, para que serve? Para que não fique tudo arregaçado. Porque já imaginou se a corrente flui numa velocidade, ela flui. Perceba que a gente poderia ter um curto-circuito. A gente poderia ter, olha, uma explosão ali. Então, perceba que a resistência, ela é exatamente isso, para resistir, para impedir que aquele sistema ele vá para o espaço. Então, olha que massa, a gente sabe que o cano... E o que seria a resistência a esse? Se cano é maior, menor? Porque se esse cano ele for com diâmetro menor, não fica mais difícil de passar a água, os elétrons? Se esse for maior, fluxo... Então, pessoal, lembrem sempre disso, tá? Lembrem sempre que esse fluxo de elétrons, tudo mais, ele vai depender de você ter o quê? De você ter essa resistência e ela promover uma resistência maior ou menor.
Beleza? E a gente precisa que para fluir esses elétrons tenha a diferença de potencial. E precisa diretamente de uma potência para poder surgir. Então, tudo é relacionado, tá? A primeira lei de Ohm, ela trata de quê? Trata exatamente dessa lei, que é o quê? A diferença de potencial, que é a DDP, o U, ele vai ser igual à resistência e à intensidade da corrente. Ou seja, se eu aumento a resistência, eu diminuo a intensidade da corrente. Se eu aumento a corrente, eu diminuo a resistência. Então, pessoal, essa multiplicação aí, ela é inversamente proporcional, beleza? Lembre sempre disso, tá? Inversamente proporcional. Preste atenção. Por quê? Porque isso é uma sacada rápida na hora da prova. Você não precisa ficar perdendo tempo. Se a DDP é constante, se eu aumento a resistência, diminui a corrente. Beleza? Outra coisa. A segunda lei de Ohm, que não está aí nesse slide, está no outro slide, né? Que ela separou. Ó, a segunda lei de Ohm, que está nesse outro slide, ela está relacionada diretamente com a resistência, pessoal, que é o quê? Resistência é igual a Rho L sobre A, certo? Que é o quê? Aquela famosa fórmula da rola, certo? Que é R igual a Rho L sobre A, que é a área. Beleza? Então, o Rzão aqui embaixo, acho que teve algum erro. Ele é um A, certo? Que é a área que a gente quer. Então, perceba que quanto maior a área, menor vai ser a resistência. Como é que você sabe disso, Luana? Porque quando eu aumento a área, aqui é um A, eu diminuo a resistência. Por quê? Isso é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, é inversamente proporcional. Beleza, pessoal? Vocês estão lembrados disso? Quando eu multiplico uma variável, uma grandeza, é inversamente proporcional. Quando essa grandeza está uma em cima da outra, ela é diretamente proporcional. Se eu aumentar uma, aumenta a outra. E isso é uma das coisas grandes da matemática básica que auxilia demais na física, na química e na própria matemática. Percebam que a primeira lei de Ohm é a mesma babado, certo? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar aqui, deixa eu ver se dá potência, tá aqui também. A da potência vem já já. Potência vem já já, certo? Mas a gente tem três fórmulas de potência, que é a π, P igual ao quadrado sobre R, e temos a PRI ao quadrado, certo? Então, essas fórmulas têm que estar na cabeça de vocês. As legiões, as fórmulas de potência e a energia elétrica, certo? O que é energia elétrica? Energia elétrica é a carga vezes a DDP, certo? E lembrar que, pessoal, a potência está aí também, a fórmula mais básica de potência, né? Que é I vezes U. Se a potência for constante, quanto maior a corrente, menor a DDP, a gente pode fazer essa relação também. E percebam, pessoal, a potência, ela é o quê? Ela impulsiona uma forma de energia. Então, se a potência, ela impulsiona uma forma de energia, potência é igual a energia sobre o tempo. X vezes a DDP. Energia. Falou de alguma fórmula que era vezes DDP. Alguma coisa vezes DDP. Eu tava anotando e não acompanhei. Pronto, obrigada. Pronto. Na outra, eu tinha falado que era da potência igual a I vezes U também, né? Energia igual a potência vezes o tempo. Pessoal, vocês podem esquecer o nome de vocês, mas essa daí não pode esquecer não, viu? Energia igual a potência vezes o tempo. Por quê? Porque ela é tudo. É através dela que você consegue relacionar todas as energias. E por energias, o que é que a gente tem que entender? Energia mecânica, energia da forma de calor e a energia elétrica. Então, pessoal, energia pode ser energia potencial elástica, energia potencial gravitacional, energia cinética, pode ser quantidade de calor, que macete, calor sensível, que é igual a ml, e pode ser a energia elétrica, que a gente muitas vezes quer achar quilowatts, né?
Ah, e quantos quilowatts está na minha casa? Bará. Então, energia igual a potência vezes o tempo. Lembrando que a potência é em watts e tempo em segundo. Então, watts por segundo é energia, tá? E ela pode mudar? Pode, a depender da energia que você coloca. Se for energia mecânica, se for energia sob forma de calor, né? O quesão, depende. Mas a base que a gente sabe que energia igual a potência vezes o tempo, e é só você encaixar ali qualquer forma de energia que vai sair a conta. Então, essa fórmula não pode esquecer, certo? Em algum momento vai aparecer aí nos slides, mas vocês não podem esquecer, beleza? E aí, antes da gente ir seguindo, é o quê? Lembrar dessa questão do para-raio. Por quê, pessoal? Lembre sempre que, ó, o que é mais rápido para a gente lembrar? O que você vê primeiro? Você vê ou escuta primeiro? Tá tendo uma trovoada. Você vê o raio primeiro ou você escuta o trovão primeiro? Por quê? Pode abrir o microfone também, viu? Se quiser ficar mais rápido. Por que que eu vejo primeiro? Perfeita. Perfeita, Bia. A luz, ela é mais rápida, a velocidade da luz. Então, sempre você vai ver primeiro. Depois você vai escutar o som, porque o som vem mais devagar. Então, quando a gente está ali naquele fenômeno, a onda sonora, exatamente, a velocidade da luz no vácuo é absurda. Então, o que eu quero que vocês lembrem, pessoal? Quando a gente está tendo esse fenômeno de raio, trovão e tal, nós temos que lembrar desse detalhe, né? Que a onda luminosa ela é mais rápida. E a gente tem que lembrar também de que as nuvens, para realizar esses raios, trovões, essas descargas elétricas, porque o raio nada mais é que uma descarga elétrica, é porque as nuvens estão o quê? Eletricamente carregadas. Só que, pessoal, elas estão, né? A, o condutor, na verdade, condutor não. Eita, aqui, peraí. Potencial dentro dela é neutro, é zero, beleza? Só que em algum momento esse potencial ele vai se desequilibrar. Quando ele se desequilibra, é que a gente tem o quê? Uma descarga. A gente não aguenta mais com aquela carga de elétrons ali, ó, tem que cair. E eles caem. E a gente sabe muito bem que, a depender se cai e a gente não está segura, e a gente não está em algum local bacaninho, o que é que vai acontecer? Nós vamos sofrer, né, a consequência desse raio, porque é uma onda eletromagnética que vai dar uma descarga elétrica, né? Então, é um choque que você vai levar ali. Para prevenir, nós utilizamos os para-raios, que é o que ele utiliza ali, ó, o poder das pontas. Qual é o poder das pontas? As cargas elas ficam acumuladas em pontas, certo? É por isso também que sempre numa nuvem vai ficar acumulada numa ponta da nuvem, porque a gente não consegue enxergar, né? E aí essa nuvem vai descarregar. Se tem um para-raio, que o melhor é que ele esteja lá no alto, por isso que geralmente em prédios lá no alto, essa ponta vai estar ali, ó, se a carga dessa nuvem, né, obviamente, vai descer elétrons, vai ter cargas positivas no para-raio, atraindo esses elétrons. E para fazer o quê? Venha para cá, elétron, venha para cá. Para haver o escoamento, né, que vai ter um aterramento aí, ó, perceba, tem um aterramento para fazer com que o quê, ó, capta os elétrons e eles vão para a Terra, certo? Vão ser escoados, deixa para lá, e a gente salva do perigo essa região. Beleza? Então, qual é o fenômeno envolvido aí que a gente estuda teoricamente, que é a coisa chata? Poder das pontas, certo? E a própria nuvem vai ter uma polarização maior de elétrons. Pessoal, vai descer as cargas positivas. Não, né? Muito bem, parabéns, estão atentos. Never, never, ever vai cair carga positiva. Vai vir os elétrons, beleza? Aí a gente vai fazer vir na blindagem eletrostática, certo? Que é o de Fermi. Já. Então, para raio entendido, né? Isso o Enem cobra na prática. Legião, já vimos. Agora, né? Agora, ele, o bonito, né? Faraday foi um dos caras super importantes na eletricidade. E não só na parte de eletricidade, mas também de eletromagnetismo, tá, pessoal?
ele é quem cria a fórmula que a gente sabe da força eletromotriz é igual à variação negativa, né, do fluxo sobre o tempo. Então, Faraday e Lenz, na verdade, são os caras da eletricidade e do eletromagnetismo. E, pessoal, quando a gente fala de gaiola de Faraday, caiu no último Enem, tá? Caiu no último Enem e sempre cai. E é sempre perguntando o quê? Como funciona, ele ainda não perguntou, mas ele quer saber como a gente se protege, tá? Porque perceba, se cair em um raio, é melhor a gente olha, a gente pode se proteger no carro, a gente pode se proteger debaixo da árvore, nós podemos se proteger deitados no meio da praia, e a gente pode se proteger, ficar em pé de boa, né? Continuar a vida normal. Cair um raio, aonde é o melhor para a gente se proteger? O carro, por quê? O que é que tem? É a blindagem eletrostática, certo? Ai, mas e o porquê é que o carro ele vai fazer essa distribuição de elétrons? É por conta dos pneus, é porque é isolante? Não. Distrator do Enem. Não tem nada a ver com pneu, não tem nada a ver com a borracha. É porque exatamente pelo carro ou avião, ser uma gaiola metálica, os elétrons eles vão se distribuir. Então, olha, começam a se distribuir. Como elas se distribuem, elas ficam todas ali, olha, espalhadas de boa, elas não precisam ficar concentradas em um local e causar descarga elétrica ali. Fica tudo equilibrado, pessoal. Quando as cargas elétricas estão distribuídas, o potencial ali vai ser zero, Newton. Precisa ter diferença de potencial para ver uma descarga elétrica. Beleza? Diferença de potencial. Para a gente ter energia elétrica, nosso caso não tem que ter diferença de potencial? Olha, sempre achou que era os pneus, tá vendo aí? Então tá na hora de fazer a questão do Enem. Deixa eu ver se eu ainda estou com a prova aqui. Tá com a prova aqui? Não. Já ia pegar a prova de domingo, tá repreendido. Cadê a outra? Vamos ver tanta prova. Deixa aqui, esse defunto. A prova do Enem desse ano, é porque eu pensei que já não tinha colocado. Não, colocou não. Não colocou, não. Mas. Isso, perfeito, perfeito. Mas, ó, a questão dele não funcionar bem dentro de uma lata metálica é porque as ondas elas vão ter dificuldade de o quê? Elas vão ter dificuldade de entrar e sair, certo? Não é exatamente porque vai haver uma descarga elétrica, algo nisso, mas é porque as ondas eletromagnéticas vão ter dificuldade de entrar ali, porque quando a onda vem, ó, a essa distribuição, e aí acaba dificultando o sinal, beleza? Sim, tem questão que fala sobre o celular, as meninas, né, que uma deixa o celular na caixa de madeira, a outra na caixa metálica. Qual das duas vai receber ligação fácil? Caixa de madeira, que não vai ter interferência nenhuma, tá? Da questão da blindagem eletrostática, pessoal, se você achava que eram os pneus, o que aconteceu? Você não fez a questão. Espera aí, deixa eu botar ela aqui. Eletrostática. Você não fez a questão mais recente do Enem, que fala sobre isso. E aí eu quero mostrar para vocês, para que vocês se liguem, porque foi recente. Então, pessoal, se você ainda não olhou a última prova, olha a última prova, certo? Do Enem, pelo menos, dá uma revisadinha. Veja aí, qual é o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis? Ele, dessa vez, da última vez do Enem, o que foi que ele fez? Ele cobrou. Eu fiz, só que errei lá. Tá certo, explico já, Isa, calma aí. Você errou lá, mas
corrigir o erro? Vamos corrigir o erro já agora, certo? Então, o que acontece, pessoal? O Enem vai cobrar ou aonde é melhor de você se proteger, que é a habilidade do dia a dia, ou o porquê que é melhor de você se proteger dentro do automóvel. Então, aqui, ó, é blindagem metálica, ok. Mas, com certeza, você poderia ficar em dúvida entre o resto, certo? E, pessoal, ao distrator maior, isolamento elétrico dos pneus. Nada a ver. Nada a ver, porque se fosse assim, era só a gente pegar. Por exemplo, tá caindo para raio, vou deitar em cima do pneu, o pneu ali elétrico, já foi, não. Pneu isolante, foi, não. A distribuição das cargas, olhem, a distribuição das cargas, olha as cargas elétricas, olha, tá vendo como elas ficam bem distribuídas? E dentro, o campo elétrico, ele fica o quê? Ele fica neutro, certo? Fica um campo eletricamente neutro. E aí não tem como haver diferença de potencial, e aí não vai acontecer nada com quem esteja dentro desse carro, certo? O próprio Faraday já ficou dentro da gaiola metálica, enquanto várias descargas de não sei quantos milhares de volts eram descarregadas em cima dele, dentro da gaiola. O que é que isso prova? Que, de fato, a teoria dele tem sentido. Então, esse experimento ele foi comprovado também pelo próprio, né? Ele entrou na gaiola, pode mandar choque aí que o negócio não vai acontecer nada. Aí fala se você morrer. Morro em nome da ciência. Ainda bem que não aconteceu tragédia, né? Exatamente, é assim, linda, que a gente tem que viver a vida na adrenalina. Bom, Isa pediu para repetir da caixa, né, pessoal? Lembre sempre. Deixa eu ver até se eu acho aqui. É também essa questão, Enem, questão, blindagem, caixa metálica. Não sei se vou achar das irmãs. Aqui, achei das irmãs, olha, veja. As irmãs, olha. As irmãs dividem o mesmo quarto e uma você vai ver, olha. Um dia foi estudar para a prova, ao longo dos dias, uma delas recebeu ligações, enquanto a outra não recebia ligações. Só que a que recebia ligações era da caixa de madeira e a outra da metálica. Então, por que não recebeu ligações a menina? Cujo telefone, eu fiz a madeira da caixa, que não recebeu ligações, é de quê? De metal, e o telefone não funciona devido à blindagem eletrostática. Perfeito. Tem nada a ver com radiação, era lateral, é a blindagem eletrostática que o metal proporciona. Então, as ondas eletromagnéticas, elas não vão fazer o quê? Elas não vão entrar aí, beleza? Tá? Elas não vão conseguir fazer, você entendeu? Porque não vai ter campo. O campo dentro está neutro. E para ter força elétrica, para ter as ondas eletromagnéticas, né, terem sua força, o campo, tudo certinho, tem que ter campo, pessoal. Tem que ter campo elétrico, tá? Funcionando. Então, por isso que elas não funcionam. Não funciona, não vai funcionar se você botar seu celular dentro de uma caixa metálica e perceba que tudo do dia a dia. Então, como é que física é chato, como é que física é ruim, tá? Por favor. Outra coisa do dia a dia, pessoal, é o quê? Chuveiro elétrico. Gente, chuveiro elétrico é energia pura, tá? Por quê? A gente precisa de uma potência ali, tá? Para que aquela água aqueça. Ó, no chuveiro elétrico em funcionamento, que a quantidade de energia é 3 calor por segundo. Será que tanto no inverno quanto no verão essa quantidade é a mesma? A quantidade de energia transformada por unidade de tempo é a potência elétrica, certo? Sempre em watts. E lembre sempre, pessoal, que como é que a gente controla se esse chuveiro vai sair uma água mais quente ou mais fria? Mais quente, super quente? Aonde é que a gente controla isso? Quem é que controla a intensidade da corrente? Lembra do tubo? Do tubo, quem controla a água? Que faz o tubo ser maior ou menor? A resistência, pessoal. A resistência. O que é que controla a corrente elétrica? A resistência, ela que promove. Ei, minha filha, aqui está muito difícil, está muito resistente para passar. Ai, tô vendo, tô conseguindo passar não aqui, resistência. Tá bom, outra hora eu venho, tá? Não, olha, agora que está liberado, pode passar. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Se eu tenho menor corrente, eu vou ter um maior aquecimento ou menor aquecimento, pessoal? Se eu tenho menos corrente, menos elétron,
eu vou ter o quê? Uma menor temperatura, certo? Tem uma maior resistência, menor corrente, eu vou ter uma menor temperatura, menor aquecimento, beleza? Então, quando eu quero que aquela água fique fria ou morna, eu coloco numa maior resistência. Quando eu quero que essa água saia mais quente, eu quero mais corrente, não quero pessoal. Então, eu tenho que diminuir a resistência para que fluam mais elétrons e aqueça mais. Então, quando você move ali em cima, olha, você está mexendo a resistência. Maior resistência, menor corrente, menor aquecimento. Maior resistência, menor corrente, ou maior resistência, menor resistência, maior aquecimento, maior corrente. Beleza? Então, o Enem já cobrou exatamente isso, de você saber que quem mexe aí é resistência, mexer para um lado, mexer para o outro, quando é que fica mais quente, quando é que fica menos quente, tá? Então, vocês anotem. Corrente elétrica é sinônimo de aquecimento. E é por isso também, pessoal, que a gente tem que ter cuidado com os nossos T's ou benjamins, né? O T. Por quê? Pode haver uma sobrecarga elétrica, um excesso de corrente. Excesso de corrente causa um superaquecimento. Superaquecimento, tá? Você vai ter o quê? Pode ter uma explosão. Você pode ter uma dissipação de calor tão extrema que exploda aquele negócio ali, ou que é como a gente fala no popular, que poque. Você vai pocar o negócio. Porque tanta corrente passando, certo? Lembre qual é o efeito que faz com que a gente dissipe calor, perca calor? Efeito Joule. Efeito Joule que faz a gente dissipar, perder calor. Beleza? Guarde no coração de vocês. Quem é ligado com aquecimento é resistência ou é corrente? Corrente. Mas eu posso mexer na resistência para fazer com que isso fique melhor. Qual é a fórmula de potência que eu vou usar? P igual RI ao quadrado, para ver nesse babado aí. Certo? Nesse babado específico da potência, resistência e corrente, P igual a RI ao quadrado. Agora, a gente tem a π, que é essa aí, temos a P U ao quadrado sobre R também. Tá? Lembre. Ai, Luana, como é que eu sei que eu vou usar cada fórmula dessa? O que é que a questão está lhe dando? Se ela lhe der corrente, lhe der dp e quer potência, eu vou usar a π. Se ela lhe der resistência, lhe der potência, quiser corrente, vou usar PR quadrado. Então, sempre olhe o que você tem e encaixe na fórmula que você sabe. Isso, exatamente. Maior resistência, menor corrente, mais baixo. Aí o que você colocou? Resistência menor, corrente maior, mais aquecimento, certo? Sempre é o quê? Inversamente proporcional, resistência e corrente, tá? Perfeito, sem defeitos. Se na hora da prova esquecer, porque isso daí, pessoal, não é para decorar, não, é para você aprender agora, esqueceu da vida. Quando chega lá na hora da prova, você vai pensar. Você vai pensar. Eita, peraí, ó. Eu tô vendo. É que nem contabilidade térmica. Deixa quando chegar para não misturar as coisas. Mas sempre pense, pessoal. A natureza é uma prova que, se você pensar, você não erra muito. Mas o problema é que a gente faz na afobação e não pensa. E quer decorar tudo. Você não vai decorar tudo. E não se decora. Isso é coisa do dia a dia. Física não é difícil, química não é difícil. É o dia a dia. O que é chato é quando ele pega e cobra aquela coisa bem conceitual. Aí eu sabe, eu sabe. Mas, geralmente, ele vem sempre contextualizando. Então, não tem motivo para temer. Outra coisa fundamental que a gente tem que lembrar, pessoal, força, campo e funcionamento do touchscreen, né? Touchscreen. O que é o touchscreen? É quando a gente toca no nosso celular. E o que está acontecendo quando a gente toca no nosso celular, pessoal? A gente está vendo um sistema capacitivo. Está vendo um capacitor aqui. Porque a gente já teve touchscreen por sistema resistivo, mas ele é mais precário. O capacitor, o que é o capacitor? Ele armazena cargas. Quando eu toco, tem uma mini descarga elétrica que flui e faz com que o que está aqui nessa tela embaixo receba a mensagem e faça o que tem que fazer.
Aí o detalhe a gente não precisa saber, pessoal, porque a gente não é engenheiro, a gente é apenas estudante. Mas o que, é que você precisa lembrar do touchscreen? É um sistema capacitivo, há uma descarga de cargas elétricas. Porque no capacitor a gente tem o quê? Uma descarga, né? Sempre. Capacitor armazena cargas e quando você aciona o capacitor, você descarrega. Então, touchscreen, capacitor, desarmou cargas. Lembra? Outra coisa que também é capacitor, desfibrilador. O médico lá para salvar você. Então, ele armazena cargas ali e libera cargas em você. Flash da câmera fotográfica. Armazena cargas e quando você clica lá, libera essas carguinhas. Beleza? Oh, que massa, lindas! Ah, que massa! Caiu na prova de química. É outra, fez questões. Tá vendo? Beijinho no ombro, pro recalque passar longe. Beijinho no ombro. Então, pessoal, então, o salva em tudo. Salva pode ser na prova da escola, pode ser na prova do Enem, na sua vida do dia a dia. Saber as coisas salva você. Fico feliz, viu, pessoal? E com certeza pode ter alguma coisa sobre remediação do domingo, porque é muito fácil cair coisas que envolvam óxido de cálcio, neutralização, o Enem adora isso, vira e mexe de cobra. Às vezes não em geografia, né, como foi o caso desse ano, mas em química tem tudo para dar certo. Às vezes até em biologia. Que bom, Vitória e Marina. Joga com a Helena hoje, ela falou sobre isso e não falar não é Helena, né? Falou de mim? Como assim? Olhe, falou o quê? Já fiquei preocupada. Coisa boa? Ah, e aí? Ah, maravilhosa, maravilhosa, obrigada. Você falou meu sobrenome, porque eu não sei se ela lembrou, porque tem várias Luanas, mas se você lembrar de Lessa, aí ela lembra. Obrigada, Vi. Ô, pessoal, isso é tão bom. De tu e Jana, linda. Gratidão, pessoal, isso é importante, né? Principalmente para uma figura como Helena Bonaparte, né? Porque ela é apenas a dona do Enem, só que o Enem esqueceu de dizer que ela é dona, né? Aí ficou assim, perdido no meio do caminho. Muito, muito, muito a gente aprendeu com ela, com certeza. Oh, gratidão, Marina, obrigada. Mas vamos voltar agora, vamos voltar para quê? Perdemos uns minutinhos aí produtivos. Lembrando que as alunas, né? Alunos do modo turbo, alunos da mentoria bebê, é assim, ou lembra da prova, ou lembra no Enem, né? E se cair touchscreen lá, o que você vai fazer? É do dia a dia, bebê, eu não tenho medo não, eu sei porque eu fiz revisão, modo turbo. E, apesar de não cair em apostila de cursinho, não sei o quê, aqui a gente traz para você, porque a gente quer fazer o quê? Ó, a gente quer fazer com que você entenda a aplicação no cotidiano. Porque o Enem é isso. Qual é a grande dificuldade de natureza do Enem? A gente não saber as coisas do nosso dia a dia. Não sabe o que é o touchscreen, não sabe como é que funciona o chuveiro elétrico, não sabe como é a porta fotovoltaica. Isso já caiu no Enem, arrudo, certo? Você não precisa entender bem capacitor e gerador. O que, é que você precisa entender? Capacitor armazena cargas, gerador gera energia. Ah, eu tenho que saber o igual a menos R vezes RI, resistência interna, força contra eletromotriz, força eletromotriz. Preciso saber. Pessoal, não, certo? Só ter uma noção, tá? Capacitor, a gente sabe que a forma do capacitor é a carga sobre o DDP. A gente sabe que no capacitor inverte tudo, né? O que é em paralelo é como se fosse série no normal, e o que é em série é como se fosse paralelo no normal. Mas, pessoal, isso é uma coisa muito mais avançada. Numa semana de Enem, se você não domina aprofundamento do capacitor, das fórmulas, não é hora de se preocupar. Até porque isso não cai com recorrência. Então, não precisa se preocupar. Precisa se preocupar com o quê? Capacitor armazenar cargas. Exemplos: touchscreen, flash fotográfico, desfibrilador e gerador, por exemplo, que a Bia colocou aí. Gera energia. O que é que gera energia para a gente, pessoal? Né? Então, motores, tudo aquilo que faz gerar energia, a gente vai o quê? Considerar como gerador. Certo? Receptor elétrico, aquele que vai dissipar a energia, por aí vai. Beleza? Lembra da fórmula da força elétrica, pessoal. Força elétrica é igual a K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado.
Lembre que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quadrado da distância. Então, quanto maior a força elétrica, menor tem que ser essa distância, tá? E essa força aqui, a força gravitacional, também é a mesma fórmula, só muda aqui, que aqui é massa e aqui é força gravitacional. Então, lembrar sempre dessas fórmulas que tem distância ao quadrado, se eu aumentar, se eu duplicar a força, eu vou diminuir a quarta potência, tá? Sempre lembrando porque aqui tem um quadrado, então não é aquele inversamente proporcional aleatório, que é dobrei uma, dobrou outra. Não, dobrou uma e a outra vai diminuir 4 vezes, porque está ao quadrado, certo? Lembra disso. Magnetismo, pessoal. Ai, meu Deus, magnetismo pode enterrar. Pessoal, perceba que magnetismo está sempre caindo. Mas é sempre o basicão do basicão. Que é o quê? Lembrar que todo ímã, ele sempre está se juntando, certo? Todo ímã, há uma inseparabilidade. Se eu quebrar um ímã, vai surgir um norte, vai surgir um sul. Se eu quebrar um ímã, vai surgir um norte, vai surgir um sul. Não importa, certo? Sentindo é sempre norte para o sul, as linhas elas vão do norte para o sul, norte para o sul, beleza? Lembrar que os polos magnéticos é o inverso dos polos geográficos. Então, o sul magnético é o norte geográfico é o sul magnético, certo? Tamanho eletromagnetismo, né? Perceba, pessoal, que os corpos que existem, né? Poder de magnetização, que é os metais, né? Ferro, cobalto e níquel, eles são os corpos magnéticos, certo? Tem bastante. E existem os que são paramagnéticos, que são fracamente, certo? E existem os diamagnéticos, que não são atraídos por ímã, certo? Por exemplo, alumínio não é atraído por ímã. Lembre sempre que quando a gente vai fazer a separação de mistura, o alumínio ele não entra, certo? Ele não é o material ferromagnético, tá? Campo magnético. Pessoal, o que é o campo magnético? Por que existe campo magnético? No nosso núcleo lá, Terra dentro do núcleo. Lembra que quando eu comecei a falar de geografia, eu disse que a Terra tem um núcleo. E fora ela parece um biscoitinho todo separado, que se quebra, vai para um lado, vai para outro, as placas tectônicas. Dentro desse núcleo, a gente tem metais, níquel, ferro, vários metais, principalmente o níquel e o ferro. E esses metais, eles vão exercer as forças que a gente precisa para formar os campos. Por quê? Não vem daqui, obviamente, né? Nós estamos num planeta e nós estamos numa galáxia. Nessa galáxia, a gente tem vários planetas que têm massa. Se tem massa, tem força. Se tem a força gravitacional, essa força vai gerar um campo, que é um campo gravitacional, certo? É o mesmo princípio quando a gente fala do campo magnético. Vai ter uma força magnética, que é a força magnética que vai ter essa relação desses metais aí dentro. E essa força magnética vai gerar esse campo magnético. Então, tem o campo, temos a força. Então, a força magnética e o campo magnético, eles estão relacionados a esse poder que esses metais têm, que esses materiais têm, de exercer forças diferentes que a gente está acostumado. Então, foi estudado isso, né? Observou lá da Grécia Antiga que tinha materiais que atraíam, materiais que repulsavam. Que são esses materiais? Que a gente agora consegue captar pelos ímãs, né? Então, esses materiais, eles exercem uma força. E aí, para existir essa força, é porque tem um campo girando ao redor deles. E esse campo girando ao redor deles é porque tem várias forças internas ali. E esse campo girando é o campo desses metais, desses elementos magnéticos. Tá? E por que tem o campo elétrico também, pessoal? Porque chama de eletromagnetismo. Porque não é só o campo magnético, existe o campo elétrico também. Lembre que a gente está, né, sobre uma influência aí elétrica, tá? Das ondas que chegam junto com esses materiais magnéticos. O que acontece? Campo eletromagnético. A gente tem eletricidade e magnetismo, eletricidade e magnetismo. E tudo fica mais intenso. Beleza?
Conseguiram entender? Porque às vezes fica difícil de você, é muito abstrato às vezes, né? A força magnética, né? Que eu já falei, geralmente a mais comum da fórmula é o QVB, né? Carga, velocidade e o campo. O campo no eletromagnetismo ele é sinalizado pela letra B e a unidade dele é o Tesla, certo? É o B. E essas questões, pessoal, vai para um lado, regra da mão direita, esquerda, não sei o que, eu estava para cima para baixo. O Enem cobra muito pouco e eu não vou ficar me preocupando com isso agora e eu acho que vocês não deveriam também, certo? Vamos focar no que interessa, tá? É você entender que existe uma força magnética, que ela depende da carga daquele objeto, que depende da velocidade e, obviamente, do campo que vai ser exercido por esse objeto. Beleza? Bom, eu vou dar uma paradinha agora. Para quê? Porque já tocou aqui meu alarme dizendo que deu o tempinho, né? Para a gente ter o intervalo e a gente não fugir da nossa regra, beleza? Nós vamos continuar no próximo intervalo. É 5 minutos. Então, 19h40 a gente volta, tá bom? E eu cheguei, viu, meu povo? A patroa chegou. Tá fechado, amiga, seu microfone. Eu disse, eu vou fechar aqui e automaticamente já estava fechado. Licença. Escrita na voz aqui falando de amor. Falei de amor, você não entendeu. E até brincou, mas quem chorou foi eu. Pena que pra você era só diversão, uma noite qualquer, jogo de sedução. E eu me entreguei, entrei de coração, e mal sabia eu que ali morava a dor. Fui dar amor a quem não deu valor, por isso eu tô nessa situação. Fui dar amor a quem não deu valor, por isso eu tô nessa situação. Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar. Escuta aí, isso é João Gomes, é pra mexer com o coração. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Bora, Mandinha, Estavis, Eldon Divulgações, Gabriel CDs, tamo junto e misturar. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava, e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei.
Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confessa. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus, e mais de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Nossa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Bora, meu amigo Valnei, Mangueira Bar, Forró Vídeos. É pra tocar no coração. Wilker Vídeos musicais. João Gomes, Marco Mel, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. eu que agradeço. Ádimo Andrade, Estúdio Limão com João Gomes hoje, que honra. Pra você. queremos ouvir sua voz. Agora com você, cara. Sente no peito o amor surgir. Quando olhei pra você, eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. Meu corpo sente a falta do seu. Isso é bem mais forte que eu. E tudo me faz lembrar de você cada instante. Sinto o teu perfume e a saudade entre nós. Lembro o teu sorriso e o som da sua voz. Tiro o peito, amor surge. Quando olhei pra você, logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. Sinto o teu perfume e a saudade entre nós. Lembro o teu sorriso e o som da sua voz. Vamos cantar junto. Olha, João. O nosso amor não dá pra esquecer. Eu já me entreguei, já me apaixonei. E tudo que sei é que meu coração reclama seu amor. Seu amor, seu amor. Como é que pode, não? Aí esse forró aí, eu já imaginando. Parando, né? Dias de glória chegarão, amém, irmãos. Todo mundo glorifica de pé a igreja. Vi, a aula, ela ontem foi até 9h20, mais ou menos. Eu acho que essa é a previsão, certo? Porque a gente nunca começa exatamente 18h30.
Mas era para ir até 9 horas, mas provavelmente até umas 9h10, 9h15, no máximo a 9h20. Não vamos alongar para mais de 9h30, não, tá? Vamos lá, voltar, né, pessoal? Vamos lá para... A gente estava em bobina, né? Bobina, isso. Pronto, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tudo certo, né, people? Vamos lá. Bom, pessoal, eu não parei de gravar nem retomei, mas vai ficar assim mesmo, né? Ou eu paro de gravar, vou melhor parar, né, para interromper a gravação.